Luffy possui a rara habilidade de ouvir a voz de todas as coisas, permitindo-lhe compreender seres e objetos além do entendimento humano comum. Essa habilidade ecoa para mim o versículo bíblico: digo-vos que, se todos se calarem, as próprias pedras clamarão. Luffy, sendo o sucessor de Joy Boy, demonstra um potencial inigualável com esse poder. Joy Boy parecia também ter essa habilidade de ouvir a voz de todas as coisas, o que sugere uma conexão profunda com a história e os mistérios do mundo, deixando o conhecimento sobre tal poder um grande enigma no mangá. O reconhecimento dessa voz por Luffy é crucial, pois somente o portador dessa habilidade, conhecerá a verdade, a absoluta verdade do que aconteceu durante o século perdido, desvendando os segredos antigos e cumprindo o destino que lhe está reservado, para se tornar finalmente o rei dos piratas. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 1120 do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos então aqui falar sobre o capítulo 1120 de One Piece. E caraca, será que Eiichiro Oda está prestes a criar um dos maiores plot twists do mundo dos mangás? mais um plot twist. Vamos então conversar sobre esse capítulo 1120 que meio que parece que não quer nada com nada, mas tem um potencial absoluto. Logo depois, é claro, de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Deixe o like para que a gente consiga realmente alcançar o ranking semanal de vídeos do YouTube, porque isso nos fortalece pra caramba. Então tá assistindo esse vídeo, já deixa seu like. Deixa o like agora, porque senão você vai esquecer. E é claro, você também pode ler a minha novel, minha light novel, Que Haja Luz, com o link na descrição, tanto pela Novel Mania quanto também pelo Tapas. Pela Novel Mania a gente atualizou novos 3 capítulos por lá, então você pode já conferir esses 3 novos capítulos se você gosta de ler pela plataforma. Já pelo Tapas, os capítulos estão nos atuais, então é só você ler a forma ali completa. Tem algumas diferenças na parte, mas você pode acompanhar Que Haja Luz de uma forma bem eficiente através dos links na descrição. Vamos lá, o capítulo começa com Yamato na sua história de capa. Vemos que Denjiro se tornou Daimyo de Kyuubi. Denjiro capturou então as crianças que estavam incomodando Yamato com uma rede. Legal ver que o Denjiro se tornou Daimyo de Kyuubi e vai ensinar as crianças sobre a Yamato. Esse é um ponto bem interessante porque a gente tinha falado e comentado sobre a perspectiva do personagem, né, a forma como ele poderia crescer ali como alguém importante em Wano e acabou se tornando Daimyo. E ele vai ser alguém que vai ensinar as crianças e as pessoas que Yamato, mesmo sendo filha do Kaido, é alguém do bem, que ajudou a derrotar o tirano. Então o Denjiro, ele vai ensinar também as crianças na forma como Yamato acabou ajudando a acabar com a opressão do seu pai. Vamos lá, vemos um flashback de 26 anos atrás em Punk Hazard, onde uma floresta densa e palmeiras cercam as instalações. Nós temos aqui um fator bem diferente de como é Punk Hazard, né, nos dias atuais, porque tanto o Akainu quanto também o Aokiji destruíram a ilha por completo, mas aqui a gente tem uma base bem interessante sobre Punk Hazard, com completas paisagens e tudo mais. E aqui nós temos uma coisa interessante, né? Nós temos Onigashima, parece ser muito Onigashima aqui em cima. E eu acho que o Kaido estava com Onigashima e tudo mais aqui dentro de Punk Hazard quando estava sendo investigado, estava tendo ali as suas pesquisas meio que mediante ao seu corpo pelo Vegapunk. Vemos então esse encontro do Clover com o Vegapunk. E esse encontro a gente observa o Clover pedindo ajuda para a sua pesquisa sobre o centro, ali sobre essa questão do vazio que aconteceu no século perdido. Esses anos em que o mundo teve todo um conhecimento apagado. Mas Vegapunk recusa, alegando ser um homem do governo agora. Ele lembra Clover das vezes em que foi preso e avisa que ele ainda pode correr livre, mas será perseguido até
até a morte. Clover revela que é um homem com o D no nome também, e que seu irmão havia sido morto através de apenas possuir esse nome. Por ter o nome D, o seu irmão também havia sido morto. Vegapunk fica chocado e o Clover então revela seu verdadeiro nome como Crown de Clover. Parece que seja ali de crown, vem da palavra em inglês para corvo, né? Uma pegada ali para corvo, mas o pessoal andou traduzindo como Claymon, né? Ou Clayomi, acho como se fosse alguma pronúncia assim, eu acho que é Clayomi, né? Tem uma parada assim, já na mitologia irlandesa, né? Uns contos na mitologia irlandesa que tem alguma conexão com a espada da luz. Então pode ser tanto ali como Crown, quanto também ali Clayomi. Mas eu acho que na tradução de Clayomi, eu acho que não tem ali uma definição certa como é colocada no japonês para nós. Então a gente vai ter que esperar a versão oficial pra gente saber qual que é o nome, né? Pode até mesmo ser Kurou, né? Kurou de Clover, né? O Kurou de Clover pode ter ali essa questão também sobre o nome do personagem. Clover fala sobre a injustiça de pessoas serem mortas apenas por causa de seus nomes. E Vegapunk insiste que não pode ajudar e diz para Clover esquecer o que foi dito. Enquanto Vegapunk se afasta, Clover afirma que resolverá isso e que pode ouvir uma voz do passado. Olha só, olha só, o Clover tá dizendo que pode ouvir uma voz que vem do passado. Isso aqui é muito importante, a gente vai comentar sobre esse detalhe no final do vídeo. Clover parece ter a voz de todas as coisas também. É interessante notar que a voz de todas as coisas está bastante ligada ao versículo que Jesus diz que se seus discípulos não falassem nada, as pedras falariam em seus lugares. Se a verdade for ocultada do mundo de One Piece, aqueles que têm a capacidade de ouvir a voz de todas as coisas conhecerão a verdade. Avançamos 22 anos no tempo e Vegapunk e Caesar recebem as notícias da destruição causada pelo Booster Call em Ohara. Caesar quer ver a carnificina por si mesmo, deixando Vegapunk triste. Vegapunk recebe um cartaz de procurado da Robin e depois vemos os livros salvos em Ohara, levando o seu luto até a ilha. Vegapunk lamenta que Clover arrisque sua vida por livros e pesquisas e questiona quem no mundo seria tolo o suficiente para arriscar suas vidas para continuar uma pesquisa. Ele está chorando horrores ao ver que a ilha inteira havia sido destruída. A vida de milhares foram sacrificadas. Mas, nesse momento, Vegapunk não sabia pelo que o Clover havia morrido. Neste exato momento, o Vegapunk apenas acha que o Clover havia morrido por causa das suas pesquisas ou também sobre as suas descobertas e livros. Mas o Vegapunk não fazia ideia sobre o que o Clover havia descoberto. Mas o Vegapunk não fazia ideia do que o Clover havia descobrido. Vegapunk é um dos personagens mais complexos de One Piece. Ele, ao mesmo tempo que quer que a ciência avance, ele também sabe que se não tiver dinheiro, se não tiver fundos, ele não vai fazer com que as suas pesquisas saiam do papel. Então ele fica nessa dualidade sempre, porque ele tem um conhecimento de que se eu não me envolver com o governo mundial, eu não vou fazer com que minhas pesquisas saiam, porque eles é quem tem o dinheiro, é eles quem possuem o dinheiro. Mas ao mesmo tempo, se eu não me envolver com essa gente porca que é o governo mundial, eu não vou conseguir fazer com que a tecnologia avance e eu também não vou conseguir fazer com que os seres humanos prosperem. Eu não vou conseguir fazer com que a eletricidade chegue em mais ilhas. Então ele fica nesse dualismo, né? Essa forma, esse duelo em sua mente sobre o que ele pode fazer para ajudar no avanço da ciência, mas ao mesmo tempo essa complexidade fica agindo na sua cabeça para poder mostrar sobre como a humanidade pode ser prejudicada pelo momento e pela forma como ele está se subtraindo. Provavelmente foi essa curiosidade sobre o que fez Clover querer morrer, tomando ao fato da busca pela grande fonte de eletricidade, que levou ele a descobrir boa parte
dos segredos do século perdido. O Vegapunk, ele se questiona, ele se indaga o que havia levado uma pessoa a morrer por causa de suas pesquisas e também por causa dos seus livros. O que havia feito vários cientistas sacrificarem suas vidas porque eles poderiam tentar escapar, mas mesmo assim eles voltaram para jogar todos os livros dentro do lago de Ohara. O que havia feito esses caras tomarem essa decisão em morrer para salvar os livros de suas pesquisas? Voltamos para o presente e a mensagem de Vegapunk é ouvida por Zeff e Pat no Baratie, enquanto guardas chicoteiam escravos em Tequila Wolf. Em Egghead, Robin fica emocionada ao ouvir a mensagem de Vegapunk. O cientista diz que a história é escrita pelos vencedores. As vozes dos perdedores são fracas, enterradas nas profundezas do mar. Mas depois de sacrifícios inumeráveis, ele foi capaz de entender algumas das verdades ocultas e acabou retransmitindo assim para o mundo. Ele ora para que sua mensagem tenha sido transmitida com segurança. Boa parte foi, Vegapunk, mas a gente ficou ali realmente pensando sobre o que você quis dizer sobre os Di. Enquanto isso, na Lab Phase, Zoro e Jinbe estão no Thousand Sunny. Finalmente haviam adentrado ao navio. Nojuro, que estava desaparecido, retorna, e Lilith tenta impedir o Sunny de decolar, temendo que o Nojuro os ataque. Só que dessa forma o Atlas aparece e golpeia a Lilith e a deixa inconsciente. Só que é um golpe muito sério. A gente observa que é um golpe extremamente sério porque a York até mesmo acreditou que a Lilith havia sido destruída pelo Atlas. Atlas então conversa com o Zoro e os outros pediram que cuidem assim da personagem, da Vegapunk, enquanto ela elimina o obstáculo. Nojuro corre de volta para o Thousand Sunny, mas Atlas tem um braço seu arrancado pela espada. Mas mesmo assim, ele consegue lhe interceptar. Atlas usa o seu sapato Dawn, ou sapatos do alvorecer. Reparem aqui que é um ponto mais importante sobre este capítulo. E Jetpack assim para empurrar o Nojuro para fora do caminho. Assim, o Sunny dispara seu canhão para saltar em direção ao mar. Na Baía de Egghead, MF fala com Luffy, chamando-o de Joy Boy e expressando alegria em conhecê-lo. Luffy, confuso, percebe que MF está falando com ele e se impressiona. MF declara que protegerá Joy Boy. Dory ordena que sua tripulação se prepare para zarpar e Brook pergunta a Luffy sobre o que MF estava falando, o que estava acontecendo ali naquele momento. Luffy então fica surpreso, pois percebe que só ele havia ouvido MF falar. Isso foi muito surpreendente. Caramba, então todos os aliados de Joy Boy falam através da voz de todas as coisas? A gente viu o Zunisha, agora MF, e isso foi algo realmente muito surpreendente, porque o Zunisha só fala através da voz de todas as coisas. Aí agora o MF também só fala através das vozes de todas as coisas. Então o que tá acontecendo? O que rolou para que eles apenas se comunicassem desse jeito? Será que aconteceu alguma coisa? Ou isso é algo ali, uma forma de poder guardar o segredo, poder realmente se interceptar, ou até mesmo ali de evitar que Musamar saiba o que eles estão planejando? Não sabemos, só sabemos que a voz de todas as coisas é algo tremendamente importante. Os marinheiros continuam atacando o navio dos gigantes, mas acaba sendo um esforço inútil. Jupiter então avança contra o robô. MF levanta seu braço esquerdo e está prestes a lançar um ataque. É similar ao soco de foguete de Mazinger. Mas devido ao velho corpo de MF, o ataque não sai, fazendo o Luffy, o Sanji e o Frank ficarem muito decepcionados, ficarem muito desapontados, porque eles queriam ver um ataque ali como se fosse um míssil de um robozão, né, de um gigante de ferro. Jupiter então desativa a parte do corpo de MF, um dos braços dele é arrancado, é comido completamente pelo Gorosei. MF usa seu outro braço para segurar Jupiter
e a gente observa ali o Saturno pulando para dentro do navio de Elbaf, pulando ali para dentro do navio da tripulação dos gigantes. Saturno olha atentamente para Kuma e Bonnie sobre todos os fatos que ele acabou executando e também consumando. É nesse exato momento que o Sanji avista o Sunny que está voando no céu, que finalmente os Chapéus de Palha haviam deixado a ilha de Egghead em direção ao mar. No Juros ataca Atlas lhe cortando finalmente. O velho questiona que pensou que Vegapunk não fosse do tipo que sacrificava, mas Atlas apenas responde que é um serviço, que tudo isso é apenas um serviço e dessa forma se explode. Nós então temos uma página dupla formidável no final do capítulo, com Vegapunk continuando seu discurso, dizendo que gostaria de ter mais tempo para suas pesquisas. Mas existem aqueles que já não podem mais ser parados. Existem aqueles que há 25 anos fizeram parte da tripulação de Gold Roger, conseguindo circular o mundo inteiro pela primeira vez. Vemos os Mugiwaras no Sunny com o Sop e Chopper chorando ali por Atlas. O atirador diz que Atlas não pode simplesmente fazer isso, se sacrificar por eles sem fazer nada. York avisa aos Gorosei que agora que o sinal de Atlas desapareceu, ela é a única Vegapunk viva neste mundo. Nojuro responde que ainda não, e vemos ele com metade da sua cabeça faltando, mostrando que a explosão de Atlas havia sido devastadora. O ponto é aqui que definitivamente os Gorosei não são pessoas de verdade. Pra mim tá cada vez mais claro que os Gorosei são satélites de Mu, feitos através do seu poder de tinta. Eu acredito definitivamente nisso, de que todos os Gorosei são satélites de Mu e ela passa as informações, ou ele passa as informações através ali de uma vontade, do seu querer, do seu bel prazer. Então eles não tiveram no século perdido, porque se tivessem no século perdido, eles teriam a informação de quem é MF, né? Eles não sabem quem é MF, mas ao mesmo tempo, Mu compartilha algumas informações com eles. Então, pra mim, fica bem claro que os Gorosei são definitivamente criações de Mu. Porque, rapaz, ninguém sobrevive com metade da sua cabeça faltando. E o Gorosei tá simplesmente se regenerando. A gente pode observar ali uma espécie de tinta meio que ali sobrando e tá meio que se fechando. Então, pra mim, pode parecer que Mu também tenha o poder da criação através da tinta. Saturno diz que Stella não consegue parar de latir e precisam parar isso agora. Os Gorosei vão com tudo pra cima do MF, tentando lhe destruir. MF diz que, estando nessa situação, havia chegado a hora de usar aquilo, algo muito misterioso e um segredo que ele vem guardando há muito tempo. Vegapunk continua sua fala dizendo que a tripulação de Roger ouviu a voz inalterada do passado. Em outras palavras, Vegapunk acredita que todos já notaram isso e que tudo isso é exatamente o que ele acredita para o futuro do mundo. Roger e sua tripulação ouviram as pedras em Laugh Tale, ouviram uma voz inalterada, ouviram um narrador. Ouviram alguém contando a verdadeira história do mundo, o que realmente havia acontecido durante o século perdido. Corta para Impel Down e os prisioneiros estão surpresos de que o Roger se chama ali de Gold Roger, não Gold Roger como eles achavam que se chamava ali de Ouro Roger, né, de Gold de ouro, mas sim Gold do sobrenome que temos ali para os D. E nós então temos a grande informação sobre essa voz inalterada. Será que o Vegapunk está falando do narrador de One Piece? O narrador, ele é a única voz inalterada. Ele é a única voz confiável na história. Porque o resto é tudo questão de perspectiva. Lembram que o Vegapunk fala que ele não conseguiu saber quem estava certo ou quem estava errado? Quem tinha a razão no duelo? Porque se ele não sabia, isso quer dizer que ele não tinha acesso a todas as informações. Mas o narrador tem. O narrador tem acesso a todas as informações. Ele tem a visão de todos os lados.
Será que o Luffy vai conseguir ouvir a voz do narrador, já que o nome da habilidade é a voz de todas as coisas? Caraca, se for isso mesmo, vai ser um plot twist do caramba. Se for focado realmente do Luffy ouvir a voz do narrador no final, e é o narrador que vai contar tudo para o Luffy sobre o que aconteceu, tanto ali pro Luffy, depois o Luffy contar para Robin, ou seja lá como que o Oda vai fazer isso, se o narrador é aquele que vai contar tudo o que aconteceu, rapaz, aí o Oda pegou a gente desprevenido. Outro ponto importante é que da última vez que o Vegapunk falou algo e os quadros focaram em alguma coisa, tivemos um destaque para o fundo do oceano. Ali recebemos a informação de que o mundo estava afundando. Então nós tivemos um ponto interessante. A gente tem um quadro focado no fundo do mar de forma aleatória. E depois nós temos a informação, o Vegapunk nos contando de que o mundo estava afundando. Será que agora, com esse foco final em Impel Down, veremos algo sobre a origem dessa prisão? Impel Down, ao mesmo tempo que pode ser lido como impelir para baixo, também pode ser lido como Império do Amanhecer ou Reino do Amanhecer. A pronúncia em japonês também pode ser para Reino ou Império do Amanhecer. Imperial, né, tem ali a forma meio que em inglês para japonês, então você teria também Impel, né, que tem essa pronúncia, meio essa junção ali traduzida. Então pode ser também Reino do Amanhecer. Talvez ali essa torre seja um dos pontos, um dos focos relacionados ao Reino do Amanhecer. Bom, o Oda vai começar a revelar algumas coisas interessantes no próximo capítulo. Ele não colocou o Clover junto do Vegapunk no começo desse capítulo à toa. Eu tenho plena certeza disso. Sairemos de Egghead com pelo menos o nome do reino perdido. Pode vir a revelação de Reino de Dawn.